todas e a todos. É um imenso prazer tê-los conosco aqui em mais um programa, um webinar da série Gestão de Conhecimento FNQ do ano 2023, já no seu segundo ciclo. Hoje teremos a entrevista, o nosso convidado Wellington Espanha, que eu já vou apresentar, com a temática Gestão de Resultados no Cooperativismo do Agronegócio. Ele é um dos nossos parceiros que atua em uma de nossas ferramentas, em parceria com o Sescop, né, da qual também falaremos, e desejo a todos aí um bom proveito e estaremos aí discutindo esse tema. Eu queria falar um pouco da FNQ. A FNQ existe desde 1991, ela foi fundada por 39 empresas, na época preocupadas com a abertura de mercado e capacitar o Brasil nas ferramentas mais avançadas em qualidade. E começamos com um prêmio na época, Prêmio Nacional da Qualidade, o famoso PNQ. Migramos ao longo do tempo por uma série de ferramentas, capacitações, e em 2005 fizemos uma inversão, né, da missão, né, de gestão da qualidade para qualidade da gestão. De gestão passou a ser o tópico principal. A gestão inclui a qualidade, né, não exclui, mas envolve uma série de outros aspectos que eu vou comentar aqui na sequência. Hoje, depois de várias edições, estamos na 21ª edição, temos um modelo, chama MEG, Modelo de Excelência da Gestão, registrado, e ele engloba uma série de fundamentos importantes para que uma empresa, ao ser diagnosticada e melhorada, chegue ao seu sucesso e competitividade. Então, só para citar os fundamentos que nesse modelo nós nos baseamos, um chama pensamento sistêmico, que é pensar de forma integrada, o compromisso com as partes interessadas, ou seja, não excluir ninguém envolvido, né, com a operação, não só colaboradores, clientes, mas fornecedores, né, outros, governo e assim por diante. O tema da inovação é muito importante, né, se evoluir a organização. O tema da adaptabilidade, ou seja, sempre existem mudanças, surpresas, então a gente avalia se a empresa está preparada em casos, né, de surpresas, como foi a da Covid. Muitas empresas não estavam e muitas empresas rapidamente se adaptaram, né, a essa fase terrível que nós passamos. A temática da liderança, não preciso nem falar a importância, né, da gestão da liderança, do tema da sustentabilidade, hoje em dia com a temática do ESG, muito importante, já era. A orientação por processos, ou seja, realmente pensar na cadeia de valor ponta a ponta, e nada disso é importante, nada disso, vamos assim, faz, né, resultado sozinho se no final não tivermos uma geração de valor, não só de resultados econômicos e financeiros, mas da geração de valor para todas aquelas partes interessadas que eu comentei. Hoje a Fundação ela tem esse modelo, a gente faz um diagnóstico assistido, porque a empresa participa, né, do processo com multiplicadores. No final, nós repassamos um relatório extenso nesses fundamentos, nos temas, e a gente se propõe também, em conjunto, se houver interesse, a dar uma mentoria e fazer, né, um incremento de todos esses aspectos, esses processos que apareceram como necessários de melhoria. Nós temos vários cursos, né, capacitação, trabalhamos com melhores práticas, vários eventos, por exemplo, o webinar é um desses. Tivemos recentemente um congresso, né, que foi um sucesso, final de março, no tema gestão e inovação. Temos publicações e, de um tempo para cá, nós desenvolvemos esse modelo, novos modelos baseados nesse modelo tradicional, básico, né, que é um modelo específico para avaliação de RH, né, da cadeia de RH, da área de saúde, hospitais e clínicas, ver como é que está a maturidade da inovação, tem o MEG Inovação, tem o MEG ESG, que avalia especificamente o ESG, e o MEG que trata da avaliação de municípios, de cidades. Então, nós temos aí uma série de modelos, né, com suas especificidades, que muitas vezes, junto com o modelo principal, a gente é convidado a também trabalhar em temas específicos como esses que eu comentei. E nossas parcerias são com empresas privadas, públicas,
universidades, cooperativas, que é o tema da discussão hoje, né? Distribuidor de energia elétrica, saneamento e assim por diante. Estamos aí desenvolvendo um programa com as empresas estaduais de saneamento, especificamente agregando o tema ESG, o novo marco regulatório, né, do saneamento. Bom, antes de começar, eu queria fazer um agradecimento muito grande aos nossos patrocinadores e apoiadores. Temos um patrocínio já desde o início do Bradesco, muito importante para nós. Temos o apoio educacional, né, da FEComércio do Rio Grande do Sul, né, SESC Senat, e o apoio institucional de 4 instituições muito importantes. Uma é o MS Competitivo, né, que é o Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, o BQ, que é a União Brasileira para a Qualidade, né, de Minas, o Movimento Catarinense pela Excelência, o Excelência Santa Catarina, e a ABQ, né, que é nossa parceira aí, que é parceira em qualidade, não só em gestão, a Associação Brasileira da Qualidade. Então, isso que eu queria comentar com você sobre a FNQ, sobre nossos parceiros, patrocinadores. Me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Ronald Dausch, eu sou engenheiro elétrico de formação pela Politécnica da USP, e eu atuei em várias empresas, entidades, uma delas foi a Siemens por mais de 30 anos, né, e outras empresas, né, de gestão e inovação. E coordeno aqui a FNQ desde 2019. Bom, já falei bastante. Queria agora apresentar, agradecer ao Wellington Espanha, que ainda não está com a sua câmera ligada, se você pudesse ligar. Wellington, agradecer, né, a ter aceito esse convite, né? Muito obrigado. Como eu falei, um parceiro nosso, e estamos aqui para debater esse tema tão importante que é cooperativismo e o agronegócio. Obrigado, Wellington. Obrigado, Dausch, obrigado pelo convite. É um prazer aí imenso, né, de poder ter esse momento aí, a gente trazer a discussão aí, esse tema que eu particularmente, né, sou suspeito para estar falando, mas é realmente fã, né, tanto do cooperativismo quanto aí do agronegócio, né? Muito obrigado mais uma vez. Espero poder, né, a gente bater um papo aí bastante enriquecedor e elucidar informações relevantes para os para o nosso público aí. Legal. Bom, agora eu vou falar um pouco do Wellington, e aí foi um tema de briga com ele, porque eu tive que reduzir muito o CV dele, senão, se eu fosse passar por todo ele, né, Wellington, eu ia consumir metade do webinar. Então, já peço desculpas que foi, né, fiz um sumário aqui, mas acho que é suficiente para o pessoal ter ideia com quem nós estamos falando hoje. Então, o Wellington, ele é formado em comunicação social, né, relações públicas e publicidade. Ele tem pós-graduação em administração de marketing pela Fundação João Pinheiro de Belo Horizonte, né, Minas Gerais, MBA em gestão de negócios, Unicentro Newton Paiva, em Belo Horizonte, e em parceria com a Universidade de Dallas, nos Estados Unidos. Ele é mestre em administração pela Faculdade Cenecista, FASECA, e atuou na docência, né, ainda é professor, né, pós-graduação na Unifenas, Unilavras e FUMESC, nas áreas de planejamento estratégico e planejamento de marketing. Tem graduação na FASECA, curso de administração de empresas, e UNIS, curso de comunicação social e publicidade, onde lecionou as disciplinas de comunicação e marketing e planejamento estratégico. Ele, como eu comentei, ele é especialista da FNQ, ele vai explicar um pouco, né, a nossa parceria como avaliador, né, do PDGC, que é um programa, né, conhecido aí junto com o sistema Sescop de cooperativa. Ele atua, como ele comentou, que ele gosta bastante desse tema do cooperativismo, desde 2009, né? Ele tem alguns cases de sucesso, ele até comente conosco, a Copama, né, a Cooperativa Agrária do Machado, onde até hoje, né, ele é consultor estratégico, né, e responsável lá pelo planejamento estratégico, PDGC, marketing e outros. E ele participou ativamente, né, dos 5 prêmios, né, de gestão recebidos por essa cooperativa Copama, o Sescop e o OCB. Então, aí, resumindo, como eu falei, né, teria muito mais para falar dele, mas vocês podem ver a bagagem que ele tem nessa temática do cooperativismo, que ele vai adicionar com os temas aí do agronegócio. Tudo bem, Wellington? Podemos começar? Vamos lá, direto ao ponto. Então, tá bom. Eu, quando começo, normalmente, eu peço desculpa, eu faço um retrocesso, né, para tentar nivelar
todo mundo que está assistindo, porque para nós, eu, você, muitos, cooperativismo, a gente sabe o que é uma cooperativa, né? Mas é um termo não é conhecido por todos, nem arraigado. Então, queria que você explicasse para o nosso público, né, o que é esse conceito de cooperativismo, como é que ele foi criado, qual que é a vantagem, quem que é o público-alvo. Acho que isso é importante para a gente começar a nossa conversa hoje. Pode ser, Wellington, começar Pode por ser, aí? vamos lá. Vamos lá. Vou tentar trazer, elucidar, né, a minha proposta aí, a gente, né, como nós conversamos, né, Dalcha, a gente poder bater um papo mesmo e fazer aí uma dinâmica bastante ágil, né, para que essas informações fiquem bastante claras. Eu tenho aí por característica também ser bastante pragmático, mas eu quero abrir aí, Dalcha, eu quero trazer uma definição que é da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, né? E a gente entende, né, mais do que um modelo de negócio, né, o cooperativismo, ele é uma filosofia, né, uma filosofia de vida, onde o que se busca aí é transformar, né, não só no romantismo, né, mas transformar o mundo num lugar mais justo, né, que possa ter mais felicidade, né, equilibrado com melhores oportunidades para todos, né? O que a gente percebe historicamente o cooperativismo e essa união sempre nasce de algum tipo de dificuldades, né, de algum setor da economia. Então, hoje, o que a gente traz, né, a OCB ela prega, né, que o que é o cooperativismo? Ele é um caminho que mostra, né, que ele é possível unir desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, né, com produtividade e, obviamente, gerando sustentabilidade tanto individual quanto coletivo. Basicamente, essa é uma definição que a OCB traz, e o cooperativismo ele prega e tem essa prática, né, essa possibilidade de unir a força de trabalho, né, nos seus diversos segmentos. Nós estamos tratando aqui basicamente de uma cooperativa de produção, que é o agronegócio. Mas se me permite, Odalcho, eu gosto de contar alguma história, né? O cooperativismo ele nasce lá na Inglaterra, por volta de 1844, né? Logo ali com um aumento ali, né? Logo após o início da Revolução Industrial, né? Com um aumento absurdo do desemprego, e aí baixos salários, e aí os movimentos apontou, né? Que assim, olha, as empresas estão pagando muito baixo. O que nós vamos fazer? Então, sem comprar ou ter possibilidade de comprar o básico, né, aqueles produtores, aquelas pessoas se organizaram, né, com um grupo que começou com 28 trabalhadores, e montaram, né, se uniram para montar um armazém. Assim começa a história, até onde, dos relatos todos que nós temos históricos, nasce o cooperativismo no mundo, né? Então, a partir dessa união desses 28 ingleses, né, que participam. Caminhando um pouco, né, nessa história, vem para o Brasil, né, aí por volta ali do ano de 1889, aqui, só para falar, né, o Dalcha citou aí, eu estou no sul de Minas Gerais, eu sou de Minas Gerais, e a primeira cooperativa, né, formalmente que se tem conhecimento, nasce no ano, então, de 1844, na cidade de Ouro Preto, né? Também após o início, né? Após a Revolução Industrial. Então, isso provoca toda aquela instabilidade, né? Com a geração, aumento do desemprego, baixos salários, toda a dificuldade, e aí isso se organiza mais uma vez, e aí nasce aonde? Consumo de produtos agrícolas. Então, a primeira cooperativa, né, ela nasce aí, então, exatamente com essa fundação da Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos da cidade de Ouro Preto. Então, imagina, né? Minas Gerais teve a sua primeira cooperativa instalada no Brasil. E aí, basicamente isso, né, depois o que acontece? Né? Surgiram outros movimentos, né, Brasil afora, e aí outras cooperativas, não somente em Minas, mas também nos estados de Pernambuco, no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. E atualmente, né, tem-se aí hoje o Rio Grande do Sul com um olhar tão forte, né, e com cooperativas tão estruturadas. Então, basicamente, né, o cooperativismo ele tem esse resumo, essa capacidade de unir, tão discutido, né, o social com o econômico, né, de ter aí a capacidade produtiva,
gerar riqueza, mas também poder compartilhar de uma forma igualitária pela sua produção, pela sua capacidade de entrega. Então, largando aí, né, às vezes fala muito, viu, Dal, acho que tem muito romantismo, né? Mas nós vamos caminhar na nossa conversa e nós vamos perceber que tem esse lado romântico, é importante a gente trazer essa perspectiva, essa filosofia do cooperativismo, mas aí nós vamos perceber para onde que caminhou o cooperativismo e onde nós estamos hoje com a necessidade da gestão e das ferramentas que nós vamos discorrer ao longo aí do nosso bate-papo. Não, legal. Deixa eu fazer uma pergunta, de novo, de leigo, tá? Estou colocando o chapéu de leigo aqui. Você falou na organização cooperativa, você falou lá na Inglaterra, dos 28 trabalhadores, né, que você começaram esse processo. Hoje, uma cooperativa, quem que é o cooperado? Né? Ele é um CPF, são empresas. Quem cuida, né, da cooperativa, quem faz a gestão, é um desses que faz um rodízio? Existe um conselho neutro? Como é que funciona, né, a gestão em si? Vamos lá, Dalcio. Hoje, né, assim, nós temos a lei, né, regido por uma lei, a 5764, que regula o cooperativismo no Brasil. Então, uma cooperativa ela é constituída, né, quem vai fazer a gestão, ela tem hoje os seus cooperados que participam dos conselhos, então tem um conselho de administração, não vou detalhar muito, para não ser... Lógico, só para ter uma ideia, né? Só para ter uma ideia. Então, nós temos aí o conselho de administração, o conselho fiscal, que isso é feito através de uma eleição, então tem um processo eleitoral, mas hoje o que a gente tem encontrado e o que tem que ser orientado, né? Tem tido hoje a gestão feita pela diretoria, mas também já é muito comum encontrar os executivos, né, profissionais que realmente vão e fazem a gestão, um CEO que cuida da cooperativa. Mas se me permite aí, falando, para a gente entender o tamanho, como é que esse modelo de negócio ele ganha força. Hoje, para você ter uma ideia, no mundo, nós temos mais de 2 milhões e 600 mil cooperativas mundo afora. Então, isso presente em mais de 100 países, para se ter uma referência, né? Com geração aí de 250 milhões de empregos. Então, dá para ver o tamanho. Se nós viermos para o Brasil hoje, nós temos quase 5 mil cooperativas. São 4.480 cooperativas ativas, né, que funcionam. E aí, como nós vamos falar de cooperativismo no agro, né, então hoje nós temos o agronegócio aí, nós temos mais ou menos aproximadamente 1.170, quase 1.200 cooperativas do agro. Né? Isso... Quase 25%, né, é da área de agro, né, pelo que você está falando. Exatamente. E nós vamos falar do PIB aí. Isso trazendo, Dauch, nós temos aí aproximadamente aí 1 milhão de cooperados e gerando, olha só, a capacidade de geração de empregos diretos, mais de 240 mil empregos diretos. Então, a cooperativa ela é essa potência. Então, olha a importância, né? E pegando a pergunta que você disse, né? Essa gestão, durante muitos anos, ela era feita de uma forma um pouco mais amadora. Ah, olha, quem que vai... Mais ou menos assim, vamos juntar os 28, quem que vai ser o presidente? Ah, vai eu sei. Isso não funciona mais assim. Não é mais hoje, né? Não é mais. Então, e nem tem, porque hoje uma cooperativa ela vai competir em pé de igualdade com grandes players aí, né, do mercado, que ele não vai perguntar se é uma cooperativa. Ela entra para o mercado e a competitividade ela se faz em igualdade de condição. Então, respondendo, é um cooperado? Sim, mas hoje já se tem aí a prática, inclusive essas orientações pelo próprio sistema, de se ter executivos que possam exercer essa atividade com mais competência. Tá bom. E a outra pergunta, né, sobre cooperativas, a gente começou com os 28 trabalhadores, hoje, em média, quantos cooperados existem? Qual que é o máximo? Só para ter uma ideia, estamos falando de 50, 1.000, não só para ter uma ideia, o pessoal aqui. A legislação tem as regras básicas, né, dependendo do segmento, mas é entre 8 e 20 para se constituir, a partir de 20 pessoas, né, para que se constituir a cooperativa. Um limite máximo não existe, né? Hoje nós temos... E uma coisa interessante, acho que a gente vai falar, né? Pega as cooperativas de crédito mesmo, uma cooperativa que é parceira nossa, que não é das maiores, mas ela tem 43 mil cooperados. Porque a cooperativa de crédito, muitas vezes as pessoas, né, e talvez quem está nos assistindo, mantém uma conta numa cooperativa de crédito e ela não está entendendo que ele é cooperado. Ah, entendi.
Então, Automaticamente. essa cooperativa mesmo, ela tem hoje aí seus 43 mil, 44 mil cooperados na cooperativa. Né? Mas não tem um limite de teto. Isso é de acordo com a estratégia, com a área de atuação. Então, nós temos cooperativas aí que tem mais de 100 mil cooperados hoje no Brasil, principalmente quando a gente fala do segmento de crédito. Né? Não, legal. Você já comentou indiretamente né, de um quarto das cooperativas na área de agronegócio. Então, também, de novo, para resgatar um pouco, o que é o agronegócio hoje no Brasil? Né? Quer dizer, ele tem uma importância razoável, né? Como é que ele está no PIB? Né? Acho que é importante se colocar também, porque esse foco tão grande das cooperativas, né? Que realmente, sabidamente, é super importante, né, para o país. O agronegócio, Dauch, é o seguinte, a gente tem aí várias discussões, né, até para não entrar em questões em viés político, mas o agronegócio ele é indispensável para a nossa economia e para qualquer economia mundial. Vou trazer um dado para você. Tem um estudo recente que apresenta que até 2050 o mundo precisa ter um aumento de 70% na sua necessidade de alimentar o mundo, ou seja, de produção de alimento. Veja bem, num cenário desse, mas tem notícia boa, quer dizer, então vamos pegar, até 2050 eu tenho que pegar o que nós produzimos e ter um crescimento de 70%. Mas se nós olharmos para trás e pegarmos aí, fizermos uma perspectiva de retrovisor, nós vamos perceber como a capacidade produtiva vem ganhando escalas absurdas, né? Então, se você pergunta, mas será que nós vamos chegar e atender, porque eu acho que talvez seja a grande vocação do Brasil, né? E aí o cooperativismo, né, e o agronegócio brasileiro tem uma importância extrema nesse cenário, porque eu entendo que o Brasil quem vai alimentar o mundo. E essa capacidade, né, de aumento de produtividade, ela tem acontecido em função de quê? Olha que incrível, da capacidade de gestão, que é o que nós estamos falando aí, de todas essas ferramentas que a FNQ desenvolve, a gente está falando do PDGC, já vou falar um pouco mais, dentro das cooperativas. Então, essas tecnologias têm permitido o aumento de produção, ou seja, é conseguir produzir mais na mesma área. Então, não vou crescer área, né? Então, até tem todas essas falácias de desmatamento, que o agricultor, isso é uma bobagem fora, sem noção, né? Que o agricultor desmata. Olha, hoje o aumento da produtividade das lavouras, né, da capacidade produtiva do agronegócio, ele nasce de tecnologia, do aperfeiçoamento que vem ganhando no mundo afora. Então, assim, isso não tem nada a ver, porque está produzindo, porque está desmatando. Mentira. Nós estamos produzindo mais na mesma área. Interessante. Então, vamos lá. Você comentou um pouco antes, né, quando eu perguntei que há um conselho, né, que tem até executivos hoje. Então, minha pergunta é, no fim, uma cooperativa é um negócio, é uma empresa, né, dentro, né, da definição, né, em termos né, dos processos, etc. Como é que se mede, né, vamos dizer assim, o sucesso de uma cooperativa, né? Como é que, né, até para depois você falar para nós um pouco, como é que eu melhoro, né, os resultados de uma cooperativa? Quais são as metas, né? Porque assim, você tem vários cooperados com interesses um pouco diferentes. Como é que funciona essa temática do cliente na ponta, né? Que o cliente na ponta é o cooperado, né? Então, assim, você entender um pouco, né, como é que funciona essa lógica, né, do sucesso, vamos dizer assim. Vamos lá, Dauch. Boa e ótima pergunta, né? Talvez essa seja o grande desafio que nós temos diante das cooperativas. Como que eu meço a performance dessas cooperativas, né? Quais são os KPIs que nós vamos trazer para poder elucidar os nossos bons resultados? Né? Hoje não se discute mais, né? Que como eu contei aí na história, que juntou 28, você vai ser o presidente. Hoje já não se discute mais. Hoje há uma necessidade, né, desde uma pequena cooperativa a uma grande cooperativa, é uma necessidade, sim, de se desenvolver esses indicadores. Né? São vários os indicadores que você pode estabelecer. Mas
desmistificando todo esse conceito, porque cooperativa é mais fácil, não é uma empresa. Não, cooperativa é um negócio, é um modelo de negócio, tem que ser visto, né, Dallas, como uma empresa. Então eu tenho dito muito, a capacidade, né, primeiro, como melhorar a performance dessas cooperativas? Primeiro, tem que cuidar de gente. Primeiro ponto é cuidar de gente, ter essa capacidade de formação, e aí eu vou trazer para aqui para o agronegócio, né, para o interior. A gente sabe hoje do grande desafio de trazer mão de obra qualificada, então as cooperativas têm um papel muito grande de fazer essa formação. Então, quais são esses indicadores, né? No caso do agronegócio, as cooperativas, né, que eu atuo mais diretamente aqui, os indicadores são semelhantes aos indicadores de uma empresa, né? Você vai ter o EBIT. No nosso caso, né, no caso da cooperativa, a gente não tem, até pela terminologia, elas são sobras, né? Então, qual é o percentual de sobras? É óbvio que o que se espera de uma cooperativa é que ela tenha rentabilidade, mas que ela tenha uma rentabilidade suficiente para ela manter a operação, ela perpetuar, mas que ela possa oferecer grandes ganhos para o cooperado. Exemplo, né? Como que eu posso trazer um indicador que a cooperativa está indo bem? A capacidade dela de negociar junto aos fornecedores, um exemplo, tá? E ela poder oferecer isso para o pequeno produtor. O Dalshan, hoje mais de 85% das cooperativas do agro, ela é constituída por pequenos produtores. Então, olha só a importância da cooperativa. Então, uma cooperativa ela tem que ser bem gerida, porque quando uma cooperativa sucumbe, como uma cooperativa quebra ou fecha numa região, ela gera um estrago absurdo. Por quê? Estes pequenos produtores, eles não têm a possibilidade de fazer negociações com grandes fornecedores. Então, a da cooperativa. Então, a cooperativa, o agronegócio, ela tem esse papel relevante. Um outro exemplo. Posso fazer esse exemplo de uma vez? Exportação de café. Eu tive, você falou aí, eu tenho um quadro, né, na Rede Record, que eu falo cooperativismo no agro. E semana passada eu tive um evento, uma cooperativa aqui da nossa região, e foi fazer o reconhecimento dos 10 principais produtores que exportaram café para o mercado internacional. E um desses produtores, né, pequeno produtor, sitiante, ele vira e fala daquele jeito, falou, eu nem sabia que meu café tinha qualidade, senhor. Né? E o café dele foi exportado para a Inglaterra, para os Estados Unidos e para a França. Então, assim, ele não estava acreditando que o café dele já estava no mercado internacional. Como que ele conseguiu? Através da cooperativa. Então, quer dizer, isso é um indicador de performance? Porque esse é o papel da cooperativa. Então, conseguir acessar o mercado internacional com todas as características da propriedade dele, que são desejadas pelo mercado internacional, esse é o papel da cooperativa. Então, assim, só para fechar essa pergunta sua, então, a cooperativa precisa ter todos os seus indicadores, sim. Então, ela precisa medir, né, o seu nível de endividamento, a sua capacidade de fluxo de caixa, todas as variáveis que uma empresa tem, não difere. Né? Então, isso é o ponto básico. Não, legal. Só uma pergunta sobre cooperativa, de novo. Você comentou uma hora, você falou assim, da região, depois você deu o exemplo do café, né? No agronegócio, a cooperativa, ela normalmente reúne, você falou microprodutores, só da região, independente do produto de café, ou sempre se define o mesmo produto para aquela região? Todos que estão na cooperativa vão trabalhar com café? Só curiosidade minha. Não. Tem aí, quem vai determinar normalmente é a própria região, né? As regiões têm vocação. Um exemplo. As cooperativas que nós tínhamos aqui até alguns anos atrás, ela tinha a sua vocação basicamente 100% voltada para o café. Hoje, o que a gente percebe aqui no sul de Minas? Hoje nós temos as cooperativas aí, não só com café, não é mais 100% café, algumas hoje com 50%, 60% ou 40% de café,
mas também trabalhando, né, com soja, com milho. Próximo da nossa região, a gente tem o que a gente chama de HF, né, que é o hortifruti. Né? Para quem está aqui em São Paulo, certamente consome muito o hortifruti nosso aqui, por exemplo, o morango. Né? Nós temos uma região aqui, próxima a São Paulo, fica 1h30 aqui na região de Uhum. perto de Extrema, ali tem um grande produtor e eles fazem parte da cooperativa. Então a cooperativa ela não determina, ela não segrega pela cultura, né? Então assim, ele sendo produtor rural, essa é a necessidade. Ele tem que ser produtor rural para ele poder fazer parte da cooperativa. Se for outra atividade, ele não consegue. Não entendi. Bom, assim, para a gestão, eu vou puxar uma pergunta aqui que, na verdade, você já falou um pouco sobre isso, mas o Lauro Jorge Prado pergunta o seguinte: é importante observar que, no caso das cooperativas, o cooperado é ao mesmo tempo cliente e consumidor. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sei que você já comentou mais ou menos, foi assim, um resvalo, talvez acho que é legal a gente explorar um pouco mais Não, vamos lá. esse duplo chapéu. Vou ficar aqui em dois ramos. Eu vou ficar no agro e no crédito, já que eu citei. No Tá bom. agro, é muito importante entender, e esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é difundir e trazer essa à tona, essa responsabilidade do cooperado, porque ele tem que entender que ele é dono. Ele é dono, ele participa dos resultados. Então, quando tem, né, as assembleias, né, as AGOs que anualmente ocorrem, lá elas ocorrem a prestação de contas dos resultados do exercício anterior. Então, se a cooperativa teve sobras, né, se teve dinheiro que sobrou, aquele recurso, ele vai para uma reserva da cooperativa, mas parte dele, via de regra, é aprovado e ele compartilha com os seus associados. Então, ou seja, o cooperado ele é sócio. E ao mesmo Uhum. tempo ele é cliente. Porque na hora que ele vai comprar o insumo dele lá, que ele Hum, precisa, né, de um adubo, de um fertilizante, ele é cliente, e ele gera essa riqueza. E a participação entendi. dele, eu acho, isso que é muito legal no cooperativismo, é proporcional ao que ele movimenta com a cooperativa. O que ele consegue, ele proporciona de geração de riqueza para a cooperativa, é o que ele vai partilhar quando tiver esse compartilhar da sobra, essa divisão das sobras. E ele é Uhum. cliente quando ele está lá na loja. Quando eu venho para o crédito, esse é um dado interessante, que as pessoas abrem uma conta corrente e é o único sistema que você vai pegar taxas, aquelas taxas bancárias, né? Você vai perceber, algumas cooperativas nem taxas cobram, não tem essas taxas para o cooperado. E Uhum. mais, o correntista, se ele aplica, se ele coloca o dinheiro dele na cooperativa de crédito, ele tem, além de ter as rentabilidades dele, que seja lá o seu 100%, né, de qualquer que seja a taxa que está naquele momento, ele ainda tem lá nas sobras, ele tem uma participação. Eu estou dizendo que eu recebo, agora mesmo em março eu recebi da movimento que eu tive. Além de todo o Uhum. movimento de benefícios que você ainda tem o retorno. Então você é cliente como usuário ali da cooperativa financeira, né, de crédito, e também é cooperado. Você também é dono da sua cooperativa de crédito. Então você é dono do banco. Não, legal. Não, bacana. Espero que o Lauro tenha entendido, bacana. E indo para o nosso tópico, né, não que você já falou bastante sobre isso, mas acho que falamos sobre resultados, o que é cooperativa e assim por diante, né, o tópico da gestão de resultados. Resultados vão ser alcançados se, né, tiver toda uma gestão profissional, uma série de ferramentas, etc. Então, agora eu queria que você explicasse um pouco, né, como se chegar a uma gestão profissional numa cooperativa, o que tem que ser feito, quais são os tópicos principais, né, que tem que ser, vamos dizer assim, considerados, que muitas vezes você pega imagina uma cooperativa, né, que não é amadora, que não conhece, vai só fazer o básico, vamos dizer assim. Então, talvez você pudesse, já que é o tema que você também atua, né, no apoio às cooperativas. Seria legal você falar agora da temática principal. Nossa, acho que é importante, agora que temos esse nivelamento. Vamos falar de gestão. Vou tentar ser o mais objetivo aqui para não ser tão acadêmico aí. Eu costumo dizer, e o que a gente tem percebido, né, a gente entra na cooperativa, a primeira coisa que precisa ter é saber onde que a cooperativa quer chegar, é entender o Uhum, seu propósito, a sua razão de existir,
na região onde ela atua, né? Então, primeiro, conseguir construir um planejamento estratégico. E eu brinco, viu, Dalton? Eu falo que eu sou jeca. Eu só acredito muito no modelo de negócio da simplicidade, né? Descomplicar. Porque quando fala um planejamento estratégico, aí já cria um monstro. Não, não é. É uma ferramenta que, se Uhum. for né, seguida, acompanhada, é certeza que vão ter bons resultados e não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, de uma maneira simples. A partir daí, você poder construir as suas metas, né, estabelecer esse projeto, como a gente vai lá no MEG, né, quando você vem né, no modelo de excelente gestão, tem todas essas diretrizes muito claras, e aí sim a gente estabelecer metas. E o que eu sempre digo, olha, monitoramento. Então, trabalhar aí com né, a metodologia, seja o PDCL ou o PDCA, né, para entender. Gente, eu planejei, eu implantei, o resultado, eu estou atingindo aquilo que realmente eu me propus, que a cooperativa se propôs a fazer? Se sim, vamos dar sequência, se não, vamos fazer as correções de rota e ter a cultura de trabalhar com os indicadores, né? De trazer os indicadores e acompanhar isso periodicamente. O que muitas vezes a gente vê nas organizações é que não há um monitoramento. Né? Ou então, né, às vezes, o empresário ele pensa, olha, eu tenho na cabeça. E aí é onde entra né, o que nós vamos falar do PDGC, que é muito a formalização. Os nossos objetivos, essas ferramentas todas que eu estou citando aqui, elas precisam ser formalizadas, né? Isso não é achismo, né, Dalton? Nós estamos falando de técnica. Então, quando eu Uhum. falo de usar né, uma ferramenta do MEG, quando eu falo para usar, de repente, usar uma ferramenta que é o planejamento estratégico, debaixo dele, né, um plano de ação com 5W2H, que é ferramenta de plano de ação, tudo isso vai proporcionar melhores resultados para a cooperativa. Então, isso a gente precisa considerar substancialmente. Né? Então, com isso, faz correção de rota e a gente vai operar aí nas suas premissas né, de pessoas, de produtos e de serviços. Não, bacana. Antes de você falar do PDGC, que você comentou que ia falar um pouco mais, só uma coisa que me veio à cabeça, quando a gente fala em gestão né, de empresa, eu trabalhei 30 anos numa empresa multinacional, a gente fala muito em planejamento estratégico. Né? E eu fiquei pensando esses dias, o que seria um planejamento estratégico de uma cooperativa? Faturamento, de repente você comentou, né? Vamos começar a tentar exportar, como você deu o exemplo do café, né? Quer dizer, o que é um planejamento estratégico? Quais são os fatores né, que se avaliam, onde se quer chegar, né? Porque, né, no primeiro momento parece que é diferente de uma empresa, né, o mercado, mas assim, talvez você possa falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Primeiro que não vai diferir, né? A gente pode definir aí nesses aspectos, né, o estratégico, tático, operacional. Primeiro entendimento, né, e esse é um exercício que é importante fazer na cooperativa, não difere de nenhuma empresa. Eu acho que isso a gente precisa, né, Odalcho? Eu acho que essa É. oportunidade aqui de desmistificar, né? Cria uma mística. Ah, a cooperativa é diferente. Não, a cooperativa é uma organização, é uma empresa e precisa gerar resultados positivos. Então, Uhum. quando a gente traz aí para a cooperativa, e um exemplo, né? A gente construiu aí todo um cenário, quer dizer, tem todo um estudo de mercado, né? Com Uhum. todos os indicadores, lançando mão das tecnologias, né? Hoje, às vezes você chega em alguma pequena empresa ou uma pequena cooperativa e tenta justificar, eu não consigo fazer porque eu não tenho acesso a uma tecnologia, a um software de gestão. Não é isso. Primeiro que hoje essas ferramentas se tornaram muito mais acessíveis do que já foram no passado. É. Né? E aí, assim, ou seja, eu tenho um sistema de informação. Ah, ok, eu vou ter um BI, né, um Business Intelligence, para poder fazer esse acompanhamento. Então, assim, numa cooperativa, o que a gente precisa compreender, aí eu vou trazer o exemplo do agro, né? Olha, Uhum. quais são as necessidades do meu cooperado? Para mim, ele nasce aí. Porque Uhum. quando eu consigo mapear, né, esse exemplo da cooperativa que você disse aí da Copama, hoje são 3.500 cooperados. Né? Uhum. Primeiro, eles têm necessidades diferentes, não são agrupados
em 3 perfis, né, segregados os perfis dos cooperados, para se entender essas necessidades. Quando a cooperativa consegue entender, do ponto de vista estratégico, que ela tem que atender o seu cooperado, ela tem mais a oferecer ao mercado. Então, Uhum. realmente entender aonde que ela quer chegar, quais são, né, qual é o seu grande sonho, e voltando à questão do propósito. Uma vez que essas diretrizes, né, nós vamos construir, eu defendo muito de ter um mapa estratégico, né, onde a gente define, você falou muito aí da cadeia de valor, mas a gente tem um mapa estratégico com muita clareza, quais são essas Uhum. diretrizes, né, contemplando, né, pessoas, contemplando cooperados, contemplando mercado, contemplando tecnologia, né, e contemplando a parte econômica financeira dessa cooperativa, né, para ser bem simples. Então, diante dessas diretrizes, construir esses objetivos, cascatear isso para os diversos níveis da cooperativa. E aí eu estou dizendo, Dalton, independente do tamanho da cooperativa, tá? Porque eu defendo e eu acredito muito assim, olha, independente do tamanho, as necessidades, elas são, do ponto de vista de gestão, elas são muito parecidas. Né? O Uhum. que você vai ter é o tamanho que né, dessa cooperativa em termos de volumes de negócio, mas na essência, né, e no processo ele é muito parecido. E aí, uma vez que isso cascateou, né, a gente conseguir compartilhar isso com toda a estrutura organizacional da cooperativa. Então, assim, o planejamento estratégico, ele vai sim, né, no caso de uma cooperativa do agronegócio, entender aonde que ela vai atender, ela vai poder levar para os seus cooperados. Né? Então, Entendi. nesse caso que eu estou dizendo, 3.500 cooperados, o que nós podemos fazer? E aí, Uhum. voltando à questão do mercado internacional, foi uma necessidade. Olha, nós temos o produto, precisamos agregar valor, como nós vamos acessar o mercado internacional? E aí, então, Uhum. isso fez parte de uma estratégia. A entrada de outros, né? Olha, nós vamos ter na nossa estrutura uma fábrica de ração, ou não vamos ter? Nós vamos ter lá, vamos atuar na soja, vamos atuar na soja. Por quê, viu, Dalcha? Essas tomadas de decisões da cooperativa, ela afeta diretamente lá na propriedade, lá no produtor. Porque a assistência que a cooperativa oferece ao produtor lhe dá segurança para ele pegar a lavoura dele e falar, olha, agora a sua lavoura não é mais 100% café. Ela é Entendi. 50% café e você vai atuar com 30% de soja ou 30% de milho. Quem tem essa capacidade é a cooperativa que entra com toda a sua capacidade estratégica e de oferecer ferramental, tecnologia para o cooperado diversificar e conseguir melhores resultados no mercado. Não, legal. Aí você comentou já várias vezes, eu queria passar agora para o tema né, do LG, da PDGC, né? Nós temos aí, né, a FNQ, uma série de ferramentas, parcerias, né? E uma é com o Sescop, né? O Sistema de Cooperativas Nacional, e também os regionais. Então, você pudesse explicar um pouco, né? Você atua diretamente no PDGC, né? Como é que funciona e quais são os ganhos, né, para a cooperativa, especificamente, em função da aplicação dessa, vamos chamar assim, metodologia ou desse programa? Bem, o PDGC ele é um programa, né? Então esse projeto ele foi desenvolvido, né? Aí com a FNQ em parceria, né? E atende ao Sescope, né? Que é né? Que é a parte aí de educação, de formação do sistema cooperativista. Ele foi inspirado e baseado aí no modelo de excelência de gestão, no MEG, considerando, né, o pensamento sistêmico, todos os aspectos que você trouxe aí para nós, né, o aprendizado organizacional, inovação. Eu estou no PDGC desde 2013, né, participando aí, ora de um lado, ora como avaliador, e hoje, né, faço parte aí com muito orgulho do time da Fundação. E o PDGC ele tem como princípio possibilitar a excelência de gestão para as cooperativas. Né? E eu acredito demais na ferramenta. O que eu tenho percebido aí nesses 10 anos, né, que o PDGC está rodando, que está fazendo, né, de todos os ciclos, desses 10 ciclos, o que a gente constatou é uma melhoria substancial na gestão das cooperativas, principalmente em algo que é impressionante, Cláudio. Formalização dos processos. Né? Onde a gente fala
se tem muitas práticas, mas muitas das vezes não tem a sua formalização. Então, o PDGC ele é estruturado, né, em dois blocos, que é o bloco de governança e o bloco de gestão, e nele a gente vai mergulhando em todos os processos da cooperativa. Quando fala na governança, então, até as perguntas que você disse, né, nós vamos lá tratar de todas as questões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, tratamos ali também das relações, né, com cooperados. Então, o PDGC ele é uma ferramenta que possibilita a melhoria de processos em todos os aspectos. Quando nós vamos para o bloco gestão, ele trata de todos esses aspectos, tratando de sociedade, dos seus indicadores, de resultados, e principalmente, né, e a gente entende, quando a gente vai para o PDGC, percebe claramente que o planejamento estratégico ele se torna essa espinha dorsal e é a partir daí que a gente vai desdobrando e trazendo essas melhorias, né? E considerando, né, todos os aspectos que eu já disse aqui, né, assim, pensamento sistêmico, o aprendizado organizacional e inovação, como, né, que faz parte do modelo, a liderança transformadora. Então, a gente trata no PDGC também, considerando as questões das lideranças, de formação. Falamos muito, né, e o PDGC traz sobre educação cooperativista. Então, esse é um aspecto de grande relevância, né, a educação cooperativista, tanto para os cooperados quanto para os colaboradores. Porque, como você mesmo disse, né, na abertura do nosso webinar aqui, ainda não é um tema, né? Você fala, o cooperativismo é muito difundido. Por mais que tenham números grandiosos, ele não é um modelo tão difundido e conhecido. E aí, diante disso, né, a gente considera do MEG, né, essa capacidade de adaptabilidade, né, e 2 pontos, né, a geração de valor, que vai ser o nosso grande desafio, e trabalhando tudo isso com orientação de processo. Então, o PDGC, ele consegue, né, então, quando a gente trabalha aí o diagnóstico assistido, a gente identifica muito essas ferramentas, a ferramenta, nessa processo de melhoria. E principalmente, Dalcio, o que a gente vê com o PDGC? O aprendizado organizacional, né? E essa continuidade. Então, a experiência, o que eu consigo trazer aqui é que a cooperativa se organiza melhor, a cooperativa traz aí o modelo de gestão de uma forma mais efetiva e uma característica, Dalcio, que eu já percebi trazendo como exemplo. Já vi cooperativas caminharem no PDGC durante alguns ciclos, relaxar, deixar de ter o olhar para o acompanhamento e retroceder. Ou seja, é uma ferramenta que precisa ter continuidade, precisa ter monitoramento, precisa de retroalimentar, porque senão, de fato, a gente retrocede. Então, basicamente, né, eu estou vendo aí, eu não sei como está o nosso tempo, mas... Não, tranquilo, pode ir. Então, assim, basicamente, o PDGC ele vai possibilitar todo essa penetração e esses resultados para a cooperativa. Então, o que eu posso dizer mais do que, né, o PDGC, além dele ser um prêmio, né, dele ter um reconhecimento, ele tem que ser visto pelas cooperativas, né, e a FNQ aí, né, tá de parabéns pela metodologia, porque a metodologia é eficiente, ela é eficaz. Mais então do que ser isso, hoje mesmo eu ouvi de um superintendente de uma cooperativa que eu estava fazendo um diagnóstico assistido, a fala dele, abre aspas, nós não queremos o PDGC simplesmente como reconhecimento de prêmio, né? Nós queremos e utilizamos o PDGC como uma prática, como uma ferramenta de gestão na nossa cooperativa, fecha aspas. E essa é a proposta, porque responder todo aquele questionário, a metodologia é muito amarrada, é muito legal. Né? E ela vai trazendo, e ela vai conduzindo, né, os líderes que estão ali na frente do projeto a entender toda a complexidade e todos os processos da cooperativa, passando aí pela cadeia de valor, enfim. Resumidamente, esse é o PDGC, que é essa ferramenta que tem trazido grandes benefícios para as cooperativas brasileiras em todos os ramos, viu? Diga-se de passagem.
Não, legal. Nessa linha tua, né, de falar de uma boa gestão, de ferramentas, então, o Jorge Duarte pergunta assim, o que é mais difícil, né, que está maior dificuldade? Em desenhar, implantar uma boa gestão no planejamento ou depois a execução? Olha, Dalcio, eu vou trazer a experiência. Vamos lá, eu brinquei com você porque a idade a gente vai ganhando experiência para contar a história. O que eu tenho percebido é aquelas cooperativas, eu vou falar de cooperativa, mas isso vale para qualquer empresa. Mas aquelas cooperativas que ela tem boas práticas de gestão, ainda que não formalizadas, é muito mais rápido e muito mais efetivo de nós chegarmos com o PDGC organizar isso, do que aquelas que têm muita capacidade de pensar e pouca capacidade de implantar. Então, ela tem dificuldade. Entendi. Então, a experiência me mostrou onde? Aquelas cooperativas que eu tenho tido contato, em que elas têm muita coisa escrita, mas ela não consegue ter a prática, é mais complexo, o desafio é maior. Então, assim, eu Entendi. diria que se tem a prática, é mais fácil nós ajustarmos e organizarmos essas práticas. Né? E lembrando, né, que eu acho que eu não tinha citado, um dos aspectos que a gente fala no PDGC também é toda essa parte, na parte mesmo de compliance, né, que é fundamental. Então, ou seja, se a cooperativa tem boas práticas, é mais fácil de nós introduzirmos o planejamento depois. É claro que se você vai começar, é melhor começar com planejamento, né, gente? Lógico, não ter. Tá bom. Antes de passar a palavra final para você, talvez citar um outro exemplo, eu normalmente, viu, Wellington, eu deixo as perguntas mais picantes para o final, tudo bem? Então, eu peguei aqui uma apimentada no bom sentido, e nem vou citar o nome da pessoa, mas não é, ela é uma pergunta tranquila, mas acho que é importante colocar, porque se é a dúvida dele, né? Ele coloca o seguinte: há casos onde a cooperativa corre o risco de tornar o cooperado um refém, exigindo exclusividade no fornecimento e pagando preços abaixo do mercado. O que fazer nesse caso? Pergunta picante, mas real, Dalcio, real. É. Olha, graças a Deus, as cooperativas das quais eu tenho participado, né, a gente tem tido aí um modelo bastante justo. E esse é o propósito da cooperativa. O que eu poderia responder é, as cooperativas que estão fazendo isso, como está a pergunta aí, né, de quem nos assiste, ela está fugindo dos princípios cooperativistas. Ele não tem que tornar o cooperado refém. Ela tem que ter capacidade de gestão para gerar benefícios para o cooperado. Se o cooperado está se vendo obrigado a estar na cooperativa, é porque a cooperativa não está cumprindo o papel dela. Então, ou seja, eu te obrigo porque você é cooperado. Não existe essa relação. Então, um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática. Então, ou seja, você não tem que obrigar um cooperado a estar com você por qualquer que seja o motivo, né? Agora, se o cooperado está vendo necessidade de fazer transações, de levar negócios para outros lugares, é porque a cooperativa está ruim. Ou então a cooperativa não está mostrando para ele, olha, você é dono disso, se você está comprando em outro lugar, se você está relacionando com outro, você está deixando de gerar riqueza para você mesmo. Uhum. Então, assim, vale aí, boa pergunta, viu? Mas é verdade. Então, assim, talvez esse seja um dos papéis fundamentais, um dos propósitos, talvez o grande propósito do PDGC, que é gerar capacidade, excelência de gestão, para que isso não aconteça, né? A gente precisa ter o cooperado tem que estar ali, porque ele fala, cara, eu estou na minha cooperativa é muito boa para mim, né? Ele tem que ter lá, né? A cooperativa tem. Primeiro, vamos lá, eu vou passar os princípios, né? Uma cooperativa ela tem livre adesão. Então, ou seja, você não é obrigado a aderir a uma cooperativa. Esse é o primeiro ponto. Claro. Né? O segundo princípio, ele traz lá a gestão democrática. Então, você está com. Né, a gente precisa prestar contas, precisa ter compromisso com a sociedade, enfim. Segundo, a participação econômica dos membros. Também o cooperado, aí volta a pergunta, né, para ele. E o cooperado que não faz o papel dele? Né? O cooperado ele tem essa responsabilidade, ele tem que ter, então, ou seja,
a participação econômica dos membros é um dos princípios, né, o terceiro princípio cooperativista, né? Autonomia e independência. Cooperativo, cooperado, ele tem que ter autonomia e tem que ter independência. Então, viu aí, já respondi o que ele falou, ou seja, o cooperativo não está seguindo os princípios cooperativistas. Né? O quinto princípio, né? Educação, formação e informação. Então, a cooperativa tem como princípio, né, tem que ter esse princípio. E tudo isso está previsto quando a gente fala do PDGC. Uma outra perspectiva, aí, que seria o sexto princípio cooperativista, é a intercooperação, que é o quê? É construir riquezas com uma cooperativa construindo riqueza com outra, gerando um produto, gerando um serviço em conjunto, e isso é intercooperação, que é o nosso sexto princípio cooperativista. E o sétimo princípio, que é interesse pela comunidade. Então, se a cooperativa estiver seguindo os princípios cooperativistas, ela não vai fazer nenhum tipo de coerção, de pressão para o cooperado manter relacionamento com ela. Tá bom. Uma última pergunta minha, antes de passar para você. Se fala muito em ESG, você conhece essa expressão, né? Então, vamos lá, isso aí E aí, isso é aplicável em uma cooperativa? Há uma preocupação, né? Que acho que não podia, agora eu lembrei, não podia deixar de perguntar para você. Não poderia, e obrigado pela pergunta. Lembra do sítio Arari que eu citei ali, do pequeno produtor, né, de um sítio, e ele fala sítio, né, porque ele, a mulher dele, são as filhas que cuidam do sítio. Bem, o SG né, a gente vai falar aí da sustentabilidade, eu precisaria de falar da sustentabilidade no seu tripé, né, econômico, social e ambiental. Essas pequenas propriedades hoje, e aí por experiência de cooperativas das quais eu tenho me relacionado, ela já tem levado esse conhecimento, né? Olha, da sustentabilidade. Você sabe por que o sítio do Arari o café dele fez tanto sucesso? Porque ele não sabia que ele aplica todos os princípios de sustentabilidade na propriedade dele. E sabe por quê? Porque ele aplica os princípios sustentáveis, porque ele mora lá. Então ele cuida da água, ele cuida da nascente, ele tem lá a fotovoltaica que ele gera uma energia limpa. Então todos os resíduos dele são tratados, são cuidados. Então assim, faz total sentido, sim. E hoje é claro, hoje as cooperativas do agronegócio têm tido essa preocupação, sim, né, com todo esse movimento ESG. Quando a gente fala do café, e eu vou ficar aqui no café hoje, o mercado internacional, principalmente, tem dado valor e tem remunerado melhor os produtos, né, essas produções, esses cafés, que têm os princípios de sustentabilidade, que praticam aí, né, os princípios de ESG efetivamente. Então, assim, os nossos pequenos produtores já são ESG, viu? Vai por mim, porque eles praticam. Não, legal, bacana. Eu tento terminar, mas tem perguntas tão boas que eu não consigo. Vou passar essa para você, que também acho bacana para a FNQ. Vamos lá. O Lauro pergunta de novo, né? Que para qual perfil de tamanho de cooperativa é aplicável o PDGC? Tem grandes cooperativas usando este conceito? Talvez agora você não saiba por ser de Minas, mas as 5 maiores do Paraná usam este conceito? Então, pelo menos as duas questões de tamanho, assim, aí você poderia responder. Eu posso dizer para você que, assim, hoje eu tenho acesso aí, eu tenho desenvolvido esse trabalho, nós estamos fazendo agora, junto aí com a FNQ, junto com o Sescope, aí no Rio Grande do Sul. No ano passado eu tive fazendo diagnóstico no Paraná, né, basicamente onde você está dizendo aí, e não tem um tamanho. Acho que o que nós entendemos qualquer cooperativa, né, vinculada ao sistema, vinculado à central, estando, né, vinculado às suas unidades estaduais, ela está apta a praticar, a implantar a ferramenta do PDGC. E eu até sugiro. Eu tenho, né, aqui em Minas Gerais, grandes cooperativas, né, de faturamento, né, se formos indexar em termos de faturamento, de bilhões, que estão com a ferramenta do PDGC,
como também pequenas cooperativas, né, pequenas mesmo, né, com pouco volume de negócio e tudo, que também estão com a ferramenta do PDGC. Então, ela é uma ferramenta que ela atende não é pelo tamanho. Então, assim, eu posso afirmar para você, te respondendo, que eu vou ter aí, nós vamos ter pequenas, médias, grandes e big cooperativas participando, sim, porque o programa ele gera benefícios reais para a cooperativa. É uma metodologia, uma ferramenta que possibilita, né, melhorar os resultados, melhorar a gestão da cooperativa. Então, não tem tamanho e se você for de alguma cooperativa e que for pequeno, estiver achando, né, pode acessar aí a FNQ ou, né, que certamente você vai ser, pode ser atendido aí através da sua unidade estadual. Não, legal. Bom, eu queria te passar aí o tempo final, o tempo que você achar importante. Se você quiser citar um outro, né, um outro caso onde você atuou, está atuando, fique à vontade e depois as palavras finais são suas também. Tá. Eu penso, Dalcha, assim, esse movimento, né, essa oportunidade que a gente tem aqui de poder falar sobre o cooperativismo, eu trazer aí o cooperativismo, né, do agronegócio, né, que é a pauta, né, assim, né, até por questões, né, da região onde eu estou, aqui a gente tem um cooperativismo agro bastante forte. Mas há uma sinergia muito grande, né, as cooperativas de crédito, elas têm um vínculo muito grande com as cooperativas de produção, com as cooperativas do agro, né, em função da sinergia, né, porque o pequeno produtor também é um outro ponto, ele precisa de investimento na sua propriedade. Então ele precisa de buscar crédito, né? A gente tem algumas ofertas do governo, né? Atualmente não está tão bom com essa taxa tão alta, mas as cooperativas de crédito regionais têm conseguido aí oferecer soluções para os cooperados. Agora, sim, de causo, né? A gente poderia ter vários causos, você falou aí da Copama, vou me permitir, é uma cooperativa que é pequena, hoje ela está com uma cooperativa bastante representativa, e eu tive a honra de poder participar desde o primeiro ciclo, né? Porque, lembrando, o PDGC ele é bianual, então 13, 15, 17, 19, os anos ímpares são os anos que a gente fala que são os anos lá da premiação. E os anos pares são os anos de autoavaliação, né? O momento em que a cooperativa tem para responder o questionário, fazer a autoavaliação e ela poder se organizar. O que eu digo aí, aproveitando essa oportunidade, Dalcio, que você está me dando, é dizer o seguinte: o PSCC não pode ser visto como um cumprimento de tabela, simplesmente preencher evidências para poder prestar contas para um avaliador ou prestar conta para a diretoria. Ela tem que ser entendida como uma ferramenta de gestão e realmente, se a cooperativa seguir essas premissas, implantar a ferramenta, seguir o seu acompanhamento, ter disciplina para acompanhar, eu posso garantir que os resultados da cooperativa melhoram substancialmente e vão praticar o que a gente está, né, que a gente mais tem aí, eu que sou um apaixonado pelo cooperativismo, que é poder oferecer mais para os seus associados, para os cooperados. Enfim, basicamente seria isso. Né? Se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Então, tá bom. Bom, Wellington, queria te agradecer enormemente, né, pelas perguntas e pela participação. Eu vi que há um interesse bastante grande nesse tema. Se você me permitir, nós vamos divulgar nesse webinar também, né, no Sescop, acho que é de muito interesse, teve várias informações interessantes, as perguntas. Então, novamente, muito obrigado, né? Foi muito bom. E queria agradecer a todos pela participação e só comentar aqui de novo, né, no final, agradecer nossos patrocinadores, ao Bradesco, né, ao apoio, né, ao patrocínio propriamente dito, a FEComércio, né, do Rio Grande do Sul, e ao OMS Competitivo, Excelência Santa Catarina, o BQ e a ABQ. Então, queria agradecer muito que vocês que viabilizam esses nossos encontros. E já anunciar o próximo webinar, daqui 2 semanas, é com o Eduardo Vaz. Ele é o presidente do IEL, Instituto Evaldo Lodge, ligado à CNI, e é responsável em oferecer para toda a indústria uma série de cursos e capacitações, né,
dentro de uma educação corporativa que também traz muitos ganhos em termos de competitividade. Então, estará conosco e espero que todos tenham gostado, né, desse nosso encontro e dentro, né, da filosofia, né, Wayne, do PDCA, ficaria muito contente, não só de elogios, mas que vocês pudessem nos passar também, né, sugestões de melhorias, né, ou nomes também que nós deveríamos trazer aqui. Isso, sem dúvida, sempre traz ganhos para ambas as partes. Então, a todos, muito, muito obrigado. Patrícia, Marcela, muito obrigado pelo apoio, né? A Priscila, que também estava do lado do Wellington, muito obrigado. E uma boa tarde a todos e a todas. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Um abraço. Obrigado.